Boa noite. Meu nome é Epaminondas. E vou levá-los mais uma vez pela imaginação sem fim. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas a nossos seguidores, por não termos publicado o vídeo na semana passada como de costume. Tivemos problemas técnicos, mas já conseguimos resolver, portanto seguiremos normalmente com nossos contos. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir-lhes que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube entenderá que gosta desse tipo de conteúdo, e lhe notificará a cada novo vídeo que publicarmos. Compartilhe também esse conteúdo, ajude-nos a difundir o canal, e chegarmos a nossos primeiros 1000 inscritos. O conto de hoje foi enviado por uma seguidora de São Paulo, porém nascida em Minas Gerais. Ela usará um nome fictício e será chamada de Arlete. Todos os outros nomes que aparecerão durante esse conto, também foram trocados para preservar a identidade dos citados. A partir de agora, vou narrar a história que ela nos enviou. Eu vivi durante 5 anos em uma realidade paralela? Boa noite, Epaminondas, e a todos os seguidores do canal. Meu nome é Arlete, e estou enviando esse relato na esperança de encontrar uma resposta para o que aconteceu, e até descobrir se outras pessoas também passaram pelo mesmo. Poucas pessoas próximas sabem do ocorrido, e só acreditam porque são pessoas que me conhecem muito de perto, sabem o quão sério eu sou, portanto não inventaria tal história na intenção de chamar a atenção. Eu vou iniciar do dia em que conheci o meu grande amor, Ricardo. Eu tinha chegado em São Paulo há pouco tempo, não conhecia quase ninguém. Porém, já tinha um emprego e iniciei meu curso de graduação em psicologia em uma universidade de São Paulo. Isso aconteceu no meu primeiro dia de aula na faculdade. Como eu era tímida, vivia com os cadernos colados junto ao peito, andando sempre rápido, olhando sempre para baixo, e nesse dia não foi diferente. Foi quando trombei bruscamente com um rapaz, fiquei tão nervosa que soltei um merda. E ele rindo disse: Nossa moça. Tudo bem que eu sou feio, mas merda também não sou. Olhei para ele, muito sem graça e disse: Não era isso que eu queria dizer. Foi só força de expressão, me desculpa. Tudo bem. Eu tô brincando. E eu sorri. E dali, eu segui. E ele ainda disse: Olha. Meu nome é Ricardo, eu tô na sala 9. Administração, se quiser conversar, tô disponível. E ele saiu rindo com os amigos. Enquanto eu fiquei super sem graça, pois achei que ele estava me zoando. Nunca que um rapaz bonito daquele ia se interessar por mim. Procurei minha sala. Me sentei e prestei atenção nas aulas, nem me lembrava mais do tal Ricardo. E assim seguiram alguns dias, sempre na mesma rotina, sentando no mesmo lugar. Eu já tinha até 2 amigas que sentavam praticamente do meu lado. Então numa sexta-feira, ele entrou na minha sala e disse: Você não me procurou na sala 9. Mas, era pra te procurar? Bem, só se você quisesse. Mas eu criei uma certa esperança, sabe? Minhas colegas riram, mas logo saíram. Para nos deixar a sós. Deveria ter criado galinha moço. Criar esperanças, com uma pessoa que você mal conhece é algo bastante estranho. Diga o que você quer. Você é mineira, né? Por que está perguntando? Não é pra me zoar não, né? Não. Nada a ver, para de ser tão arisca, menina. Só quero te conhecer. Sou de Diamantina, Minas Gerais, tô aqui em São Paulo há 1 ano. Legal, pão de queijo. Tá calor, né? Quer ir comigo tomar um sorvete? Você disse que não ia me zoar. Eu não tô zoando. É um apelido carinhoso. Qual é? Acredite. Se eu quisesse te zoar, eu te chamaria de cabeção ou zoião, coisas assim. Fiquei desconfiada. Era esmola demais que o santo estava me dando. Não vai dar. Estou ocupada. Ah, vá.
Deixa de ser orgulhosa, pão de queijo. É um minutinho só, a sorveteria fica na frente da faculdade. É só irmos lá, tomamos um sorvete e voltamos. Qual é? Vamos lá, eu pago. Fiquei olhando para ele desconfiada. Eu estava confusa. Ao mesmo tempo que eu queria ir, eu também estava com medo de ser zoada. Eu não estava acreditando que aquele rapaz tão bonito estava querendo me conhecer de verdade. Não, moço. Eu nem te conheço. Então, se você for, já passa a conhecer. Vou começar novamente, só que agora da forma certa. Meu nome é Ricardo, muito prazer. Arlete. Olha, eu vou aceitar o sorvete. Mas se tentar alguma gracinha, eu faço você passar vergonha na frente de todo mundo, entendeu? Tá bom, pão de queijo. Arlete. Meu nome é Arlete. Tá bom, Arlete. Fica calma, eu só quero te conhecer. Agora a gente pode ir? Eu balancei a cabeça que sim. Fomos até a sorveteria, e desse dia em diante, nunca mais nos separamos. Estávamos juntos todos os dias. No início, é claro, como amigos. Ele passava por mim de carro, e sempre me pedia para me levar para casa, mas eu tinha medo, e não deixava. Mas, conforme o tempo foi passando, eu deixei que ele me levasse em casa. E então, nós demos nosso primeiro beijo dentro do carro, um Fusquinha 1978. Então, começamos a namorar. Nos dávamos muito bem, nunca brigamos. Nosso relacionamento era perfeito. Ele me incluiu em seu núcleo de amigos, e eu ao meu. Ele nunca deixou a mania de me chamar de pão de queijo, e nesse relato, essa é a única peculiaridade que não dá para trocar de nome, pois apesar de tudo eu sempre achei muito fofo. Quase no final do ano, antes de findarmos as aulas, ele me pediu em noivado no pátio da faculdade, durante o intervalo em frente ao refeitório. Eu disse sim, é claro, e todos nos aplaudiram. Fomos para Minas passar o Natal e Ano Novo com meus familiares, eu estava muito feliz. Foram os dias mais felizes da minha vida, nos amávamos muito. Depois das festas, voltamos para São Paulo e também para nossos trabalhos, enquanto ainda estávamos de férias da faculdade. Eu trabalhava na Vila Mariana e ele no Tatuapé. E depois de sair do serviço, ele passava na casa dele, depois vinha para a minha. O fato ocorreu no dia 17 de janeiro de 1996. Ricardo saiu do trabalho, por volta das 17 horas, e quando estava entrando em seu carro, foi abordado por dois homens, dando-lhe voz de assalto. Segundo o relato das testemunhas que viram o ocorrido, ele não reagiu, entregou as chaves do carro sem resistência. Mas mesmo assim, um dos bandidos atirou em sua cabeça. Ricardo morreu na hora. Acabaram com a vida de um jovem de 22 anos, cheio de sonhos, inteligente, a melhor pessoa do mundo. Naquele dia, eu fiquei até um pouco mais tarde no trabalho cobrindo uma colega, e ligaram para lá para avisar. Apesar de não me contarem na hora, eu me desesperei, pois algo me dizia que eu o tinha perdido para sempre. Não gosto, e nem vou descrever esses detalhes, pois foi muito sofrimento, foi muito doloroso, eu chorei como uma criança durante o velório e enterro de Ricardo. Eu pedi a Deus a todo instante, para trazê-lo de volta, foi algo tão doloroso, que simplesmente prefiro não ter que descrever. Na volta às aulas, algumas pessoas me perguntavam dele. Outras já sabiam do que tinha acontecido. Eu só sei que, eu só fui para a faculdade, mais 3 vezes após voltar das férias. Eu não queria mais trabalhar. Eu não queria mais estudar. Não tirei nossa aliança e nem tinha forças para fazer isso. Eu não tinha forças para mais nada. Decidi voltar para Minas, para a casa dos meus pais. Larguei tudo para trás. Estava magra, depressiva. Se eu continuasse em São Paulo sozinha, acho que eu também morreria. No início foi muito difícil me adaptar. Mas com o tempo, fui me abrindo para novas amizades, e até fiz uma nova amiga. Júlia era seu nome. Era doida, e ria de absolutamente tudo.
Ela sabia que eu estava sofrendo, e tentava me tirar de casa a todo custo para irmos para os bailes. Até que um dia, eu resolvi ir, mas chegando lá, eu me senti deslocada, e muito mal, por estar lá. Foi quando um rapaz muito alto, chegou em minha mesa e disse: Quer dançar? Eu só balancei a cabeça dizendo que não, e disse a ele: Obrigada. Ele puxou a cadeira e se sentou do meu lado. Tá calor, né não? Balancei a cabeça, dizendo que sim. Eu sou o Pedro. E ergueu a mão. Eu ergui a minha também, e nos cumprimentamos. Arlete. Eu tava me perguntando, por que uma moça sai de casa, pra ficar sentada no baile tão triste? Eu só vim me distrair um pouco, mas estou deslocada. Eu já vou pra casa. Eu te levo. Não precisa, obrigada. Eu insisto, moça. Porque hoje em dia, o povo tá tudo doido. Lembrei da persistência do Ricardo para me levar para casa. Lembrei do nosso primeiro beijo, em frente à minha casa dentro do Fusquinha. Olha, eu só quero ir embora mesmo. Não precisa me acompanhar não, eu estou acompanhada, obrigada. Levantei, avisei a Júlia. Ela estava dançando com um cara, mas prontamente largou dele para me acompanhar, e fomos embora. Ó amiga. Eu sei. Olha, tá tudo bem. Foi uma tentativa. Eu sei que a sua cabeça tá uma bagunça agora, mas um dia tudo isso vai amenizar, eu juro. Fomos embora, as duas conversando pelo caminho. Rindo e com os sapatos nas mãos. E de repente, olhei para trás. E quem estava nos seguindo? O tal Pedro que eu havia conhecido no baile. Olha, moço. Vai-te embora. Eu não quero que me leve para casa. Não precisa não, e se continuar me seguindo eu vou chamar a polícia. Eu e Júlia começamos a correr, e deixamos ele para trás. Rimos muito quando viramos em uma rua e não o vimos mais. No outro dia pela manhã, a campainha tocou e eu saí na janela para atender. E minha surpresa foi grande, quando vi o tal do Pedro na frente da minha casa. Mas, o que você tá fazendo aqui? Eu já não disse. Pode deixar, filha. Pedro é meu amigo lá da gráfica, vamos sair. Fiquei sem graça. Fiquei meio perdido e pedi desculpas. Meu pai, meio confuso, perguntou: Vocês já se conhecem? Então respondi, que eu o havia conhecido noite passada no baile. Então Pedro passou a frequentar nossa casa, nossas festas de família, nossos passeios, e sempre tentando se aproximar de mim. Mas eu não o queria. Ele até parecia ser uma boa pessoa, mas eu não queria. Meu pai e minha mãe começaram a fazer uma certa pressão para que eu desse uma chance para Pedro. Já haviam se passado 3 anos da morte de Ricardo, e eu não queria ninguém, eu só pensava nele, e em mais ninguém. Parecia que o meu coração havia secado. Eu estava pensando em voltar para São Paulo, para dar continuidade a meu curso de psicologia. Trabalhar, ter a minha independência, continuar a minha vida profissional. E no ano novo, eu acabei bebendo demais com Júlia na varanda. Meus pais foram dormir e eu fiquei muito mal. Depressivona mesmo. Foi quando Pedro sentou-se a meu lado, e eu o puxei pela camisa e o beijei. Júlia disse que eu o beijei chorando, mas que ele correspondeu e continuou ali comigo abraçado, afagando meus cabelos. Depois disso, eu não me lembro de nada. Acordei na minha cama, com uma baita dor de cabeça, de ressaca. Eu nunca havia bebido na minha vida, e eu estava passando mal. Ao olhar para baixo, Pedro estava deitado, dormindo no chão, ao lado da minha cama. Achei muito gentil da parte dele, e eu tinha que pedir desculpas, pelo que eu havia feito na noite anterior. Assim que me movimentei na cama, ele também já foi logo se levantando. Bom dia, tá se sentindo melhor? Tô sim. Olha, sobre ontem. Eu sei. Eu sei que você tava bêbada, e tava pensando que era o seu namorado morto. Mas olha, eu quero você de verdade. E não pela metade, eu gosto de verdade de você. E eu queria namorar. Será que você poderia me dar uma chance? Olha, Pedro,
Você é muito bonzinho, e eu não quero te magoar, porque na minha cabeça e no meu coração só tem uma pessoa. Eu sinto falta de estar com alguém, mas eu acho que ainda não consigo me entregar, entende? Tem problema não, meu coração é grande, cabe você, mesmo que você pense nele. Eu gosto de você de verdade. Namora comigo. Vai? Eu vou pensar. Posso vir te buscar mais tarde, para ir no cinema, umas 7 horas? Pode sim, eu aceito ir, é uma boa ideia. Pedro então veio me buscar, e eu me diverti. Ficamos juntos no cinema, mas eu nem vi que filme era, pois não parávamos de nos beijar. Ele era tímido, e eu também, então contra a falta de assunto, nos beijávamos, e era o tempo inteiro, e o beijo dele era bom. Com o tempo, fui tendo ânimo, saíamos, passeávamos, ficávamos junto com nossas famílias. E mesmo sendo muito bom estar com ele, eu não tinha certeza se eu queria dar um próximo passo como o casamento, eu ainda pensava muito em Ricardo, e ainda chorava por ele dentro do meu quarto. Conforme o tempo foi passando, foi natural que tivéssemos um contato mais íntimo. Afinal de contas, eu não era mais uma mocinha virgem. Mas, mesmo sendo tudo muito bom, comecei a ter mais e mais certeza de que eu precisava terminar aquele relacionamento antes que Pedro se machucasse, e voltar para São Paulo para retomar a minha vida. Mas, um dia após algumas vezes que havíamos ficado juntos mais intimamente, eu comecei a me sentir enjoado e a sentir tontura. E fiz um teste, só para desencargo de consciência, pois havíamos usado preservativo, porém ao fazer o teste, eu descobri que estava grávida. Fiquei surpresa, assustada. O problema não era estar grávida, eu tinha certeza que Pedro assumiria e ia querer se casar. Mas, o mais intrigante, é que todas as vezes que fomos para a cama, havíamos usado preservativo. Eu pretendia voltar para São Paulo, e até contei para a Júlia que eu ia conversar com Pedro, e assim terminar o nosso relacionamento. Mas, agora, uma gravidez? E como? Se havíamos usado preservativo. Será que tinha furado, e ele não me contou nada? Procurei Júlia para contar, não queria contar para minha mãe e meu pai assim de primeira. Senão, eles me fariam casar com Pedro até o final da tarde. Eu precisava contar para ela, pois eu não estava entendendo como eu estava grávida se havíamos usado preservativo. Olha, amiga. Pode ser que ele tenha colocado de mau jeito. E tenha vazado. Não, eu vi ele colocar, tava tudo ok. Então furou. Bem, só se foi isso. Telefonei para Pedro, e pedi para ele vir em casa. Bem, eu teria que contar a ele, e tirar a dúvida, pois só ele poderia me responder se o preservativo havia vazado ou furado, e por que ele não havia me contado. Pedro veio, sentamos na varanda, e eu contei para ele. Que prontamente pulou de felicidade, me abraçou, me pegou no colo e disse: Eu vou fazer de você minha rainha, você vai ser a mulher mais feliz do mundo. Pedro, calma, eu preciso saber. Alguma vez, o preservativo furou? Bem, deve ter furado, não lembro, mas se está grávida, é porque furou, então. Você nem desconfia, que poderia ser, de outro? Pois, usamos preservativo, e se você não lembra se furou? Ele parou, ficou pensativo, e disse: Eu tenho certeza que não. Eu sei que esse filho é meu. Fiquei um pouco intrigada com a atitude de Pedro. Se havia vazado, eu tinha o direito de saber, pois podia ter tomado a pílula do dia seguinte. Eu estava confusa, não sabia se eu sentia felicidade porque iria ser mamãe, e aproveitava a chance que a vida estava me dando para recomeçar a minha vida, e ter uma família. Ou se eu sentava e chorava, por ser com um homem que eu não amava. Eu sabia que meus pais iam pressionar para casarmos, e eu nem me opus, eu ia tentar dar uma chance para Pedro, pois ele era um bom homem, pensei que com o tempo eu aprenderia a amá-lo. Pedro tinha uma casa de sítio, afastado de onde morávamos, e após nos casarmos, no civil e na igreja, fomos morar nessa casa. Ela era uma graça, muito aconchegante e bonitinha. Pedro arrumou uma ocupação no centrinho, com serviços pesados, e eu passava o dia em casa, com nosso bebê no forninho.
Já haviam se passado 4 meses, não sabíamos se seria uma menina ou um menino, mas estávamos muito ansiosos para ver o rostinho do nosso bebê. Eu estava feliz. Apesar de sentir saudades da minha mãe e pai. Nem sempre Pedro podia me levar lá, e como a estrada era de chão, o carro pulava muito. E para evitar sangramentos, eu ficava em casa. Pedro era bom e carinhoso, e dizia o tempo todo que me amava. Mas eu não conseguia dizer a ele algo que eu não sentia. Eu sentia muito carinho, bem-querer e respeito, mas não amor. Ele era o meu companheiro gentil, um homem simples e cuidadoso. Não tinha estudo como Ricardo, e nem era desenrolado como ele, mas ele era uma pessoa que queria me fazer feliz. Pelo menos era o que eu achava. E nem tudo na vida são flores, e Pedro começou a chegar em casa bêbado, começou a beber, e beber muito. Às vezes no final de semana, ele sentava na varanda de casa, e bebia muito. Às vezes alguns colegas de sítios próximos vinham beber com ele, e eu odiava isso, pois eles faziam a maior algazarra, falavam alto, riam, e se comportavam como imbecis. Quando eu estava no 5º mês de gravidez, numa madrugada, acordei com a algazarra dele e dos amigos na varanda. Eu já estava de saco cheio dessas atitudes de Pedro, tinha vezes que ele nem ia trabalhar no outro dia, pois estava de ressaca. Eram umas 3 da manhã, saí da cama, muito chateada com ele, e chegando na varanda eu disse: Olha Pedro, já está na hora de entrar, você está caindo de bêbado. Eu faço da minha vida o que eu quero, mulher. Vá para a cama sonhar com o seu noivo morto. Como assim, Pedro? Está doido? É. Pensa que eu não sei que você não me ama? Você ainda pensa no defunto, ainda bem que virou presunto. Quando eu digo que eu te amo, você não diz nada. Se eu não furo as camisinhas, você tinha ido embora para São Paulo e me deixado. Sua infeliz. O quê? Como você teve coragem, Pedro? Você foi muito canalha, e pior, eu confiei em você, achei que você era um bom homem. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Eu me enganei com você. Ah, não vai mesmo. Agora você é minha mulher, vai ficar aqui, e vai me obedecer. Então ele veio pra cima de mim, na frente mesmo dos amigos, que trataram de segurá-lo, para que ele não me machucasse. Eu entrei, fui para o quarto arrumar minhas coisas, para voltar para a casa dos meus pais. Mas como eu disse, ele era um homem alto e forte, se soltou dos amigos, e entrou porta dentro trancando para que ninguém entrasse. Ele foi até o quarto, e entramos em uma luta corporal. Até que ele acabou me empurrando contra a parede e eu caí, e quando eu estava no chão, ele chutou a minha barriga. Naquela hora, senti muita dor, e naquele momento, senti que havia algo de errado, pois parecia que havia um buraco dentro de mim. Eu sabia que havia perdido meu bebê. Não vi mais nada, desmaiei, e acordei no hospital. Quando acordei, a primeira coisa que fiz, foi passar a mão em minha barriga, mas meu bebê não estava mais lá. Mais uma vez, senti a mesma tristeza e vazio da perda, e chorei muito. A enfermeira que estava no quarto, me confortou me dando as condolências pela perda. Depois de Ricardo, essa criança, era tudo que eu mais amava e desejava no mundo. E perder meu bebê foi tão doloroso, que eu cheguei a me questionar, para que estar viva, se tudo que eu amava morria? Pedro entrou no quarto de cabeça baixa e perguntou: Como você tá? Eu não respondi, não olhei na cara dele, tudo o que eu queria era me separar dele. Olha, não foi por mal, eu estava bêbado, com ciúmes, e frustrado, por saber que você ainda gosta do seu namorado morto, por perceber que você não dá uma chance para gostar de mim. Você é um monstro. Me engravidou de propósito. Matou seu próprio filho. Você é um monstro. Eu não quero ver você, eu nunca vou gostar de você. Você não tem capacidade de conseguir uma mulher pelos meios normais, então precisa trapacear para tê-la. Vai embora daqui, ou eu chamo a polícia. Olha só, se você contar para alguém o que aconteceu, eu te mato e jogo seu corpo no rio. E não vou dar divórcio nenhum. Você se quiser que arranje um bom advogado e se lasque pra lá. Pedro foi embora.
E logo meus pais vieram, e eu contei tudo para eles. Eles me levaram de volta para casa, arrasada, abatida, e sem o meu bebê, que eu queria tanto. Naquele momento, eu só desejava me juntar ao amor da minha vida. Passei dias, dentro do meu quarto. Eu não comia direito. Eu não dormia direito. Eu passava o dia inteiro deitada, chorando, não saía do quarto e nem de casa. Pedro sumiu, ninguém mais sabia dele, eu achava de verdade que ele nunca mais voltaria para a cidade. E numa noite, sonhei com Ricardo, estava lindo, com uma camisa polo, branca e cinza que eu adorava, estávamos em uma casa com as paredes muito brancas. Eu tava te procurando pão de queijo. Abri os olhos, desse sonho maravilhoso. No meu quarto escuro, balbuciando o nome do meu amado. E dando de cara com Pedro, de pé, na lateral da minha cama, com uma arma na mão. Ele não disse nada, eu só escutava sua respiração ofegante. E escutei o disparo, foi apenas um, e eu apenas pensei que eu queria tanto uma chance para ser feliz, mas agora era tarde. E eu dormi. Eu dormi um sono pesado, cansado, de várias horas. Talvez até dias. E de repente, fui abrindo os olhos, devagar. A claridade entrava pela janela e se misturava com as paredes muito brancas do quarto, incomodando minhas vistas, que eu fui abrindo aos poucos. Eu estava deitada numa cama de casal, num quarto bonito, que naquele momento, não sei como, eu reconheci ser meu quarto. E de repente, ele entrou porta adentro, se jogando na cama sorridente, era Ricardo. Eu olhei bestificada e confusa, arregalando os olhos. Seu perfume entrava nos meus pulmões, e me traziam lembranças que antes eu não tinha. Oi, bela adormecida. Sabia que você fica linda de boca aberta roncando? O quê? Como assim? Ah, vá. Vai me dizer que você não sabia que você ronca muito, e dorme de boca aberta? Em seguida, uma criança, nossa filha, Ana Maria, que ao entrar me trouxe lembranças de tudo o que havia passado, sua gestação, a primeira vez que eu a vi, o sorriso de Ricardo segurando sua mãozinha, mas o que estava acontecendo? Eu morri, e me reuni com a família que eu deveria ter de fato? Tirei os lençóis de cima de mim, eu queria me levantar, comecei a me tocar no rosto de Ricardo que não entendia o que estava acontecendo. E ao sair da cama, eu me deparei com um barrigão imenso. Eu estava grávida, já no 7º mês de gestação, seria nosso menino, eu lembrei de tudo, seu nome seria Rafael. Como assim? O que foi que aconteceu? Eu lembro da morte dele, mas também lembro do nosso casamento. Eu o enterrei, mas lembro também, de vários momentos nossos em nossa vida de casado. Eu lembro da minha morte, mas lembro de minha formatura, da formatura de Ricardo, de nossa vida, de nossa felicidade. Cheguei a cogitar que eu estava morta, e eu estava vivendo aquilo que eu sempre quis. Olhei pela janela. Carros, poluição, carro do ovo, da Cândida, cachorros latindo, moto passando, pessoas na rua, o céu era assim? Eu lembro quando compramos essa casa, lembro dos vizinhos, dos amigos. Não era o céu, era real. Ainda sem acreditar, abracei o grande amor da minha vida, nossa filha também nos abraçou, eu chorei muito, eles acharam estranho, mas eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Ricardo ficou sem entender nada, e para falar a verdade, até hoje ele não entende, mas não duvida de mim. Com o tempo, fui me adaptando e me reacostumando a ser feliz. Porém, em paralelo, eu lembro dos 5 anos de horror, que passei em uma linha do tempo, em que ele havia morrido, e eu havia vivido todo o sofrimento da perda, e toda uma história com Pedro, que me tirou até a dignidade. Tenho medo de retornar para aquela linha do tempo, e voltar a sofrer, e morta eu não estou, ou então estamos todos mortos. Nosso menino, nasceu em 2014, ele vai completar 9 anos. Estamos aqui, vivos e cheios de saúde. Mas confesso que tenho muito medo de perder novamente meu marido ou meus filhos, minha família é tudo para mim. Eu não suportaria passar por isso novamente. Depois que a poeira assentou, e eu consegui digerir toda a história, fomos visitar meus pais, mas eles não conhecem nenhum Pedro, e nem mesmo a moça que era minha amiga, a tal Júlia.
Recentemente, procurando no Facebook, só para saber se eles existiam de verdade, eu achei o Pedro e a Júlia, e pasmem, eles são casados. Nunca mandei solicitação de amizade, depois disso, eu não quis mais nem saber, que sejam felizes de verdade. Apenas quero viver essa nova oportunidade que Deus me deu. Não vejo outra explicação para isso, a não ser de que Deus tenha me dado uma nova chance, um novo recomeço, uma nova vida. Eu já contei para meu marido e ele acredita, mas não entende como isso pode ter acontecido, pois ele diz que em nenhum momento eu estava ausente, não estive em coma, não nos separamos, mesmo que temporariamente, porém, eu sei bem o que eu vivi, eu sei o que passei, o quanto sofri até o dia de minha morte. Tenho certeza que foi uma nova chance. Obrigado, Epaminondas, pela oportunidade de contar minha história, e desculpe se ela foi tão longa, eu gostaria de saber se por aí, mais alguém tenha passado por algo parecido. Eu é quem agradeço por ter confiado a mim, sua história pessoal para ser narrada aqui no canal. Sinta-se lisonjeada, minha amiga, algumas pessoas perdem pessoas que amam, e não têm a mesma sorte que você, então aproveite cada momento. Mas alguém já vivenciou algo parecido? Deixe nos comentários. Se você também tem uma história sobrenatural, e sem explicação, envie para nosso e-mail. contos@meia-noite.com.br. Acesse o nosso blog www.contosdameianoite.com.br. Estamos no Spotify como Contos da Meia-Noite, YouTube @Contos da Meia-Noite _0 e TikTok como Contos da Meia-Noite 00. Agradecemos a audiência e aguardamos vocês no próximo Contos da Meia-Noite.